abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, da mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração de gratidão. Convidar o presbítero Márcio para vir fazer esta oração. Gratidão pela viagem que fizemos para a conferência chamada para acordar lideranças. Graças a Deus, fomos e voltamos em paz. Estávamos lá na conferência como caravana, de uma cidade, a maior foi exatamente a daqui de João Dourado. Quase 70 pessoas aqui na cidade. E foi uma bênção a integração, as duas igrejas aqui, Igreja Mãe e Igreja Betel. Nós chegamos lá na segunda-feira pela manhã, fomos conhecer o Instituto Mackenzie, Instituto Presbiteriano Mackenzie, vendo um pouco da ligação da história do Mackenzie, dos fundadores do Mackenzie com a nossa história, As famílias dos fundadores do Mackenzie foram as mesmas famílias que evangelizaram o sertão baiano, aqui em Ponte Nova, E assim a gente pode ter um momento de alegria também, de gratidão, de saber que Deus usou pessoas que estavam lá em São Paulo para vir para cá, para que o Evangelho chegasse até nós há 113 anos, há mais de 113 anos atrás. E tivemos durante a semana toda, lá o ritmo era o seguinte: 5 horas da manhã acordar, no máximo, 5h30 tomar café, 6 horas sair no ônibus, 8 horas começavam as palestras, aí a gente só tinha intervalo para almoçar e para jantar, e era rápido. Era uma média de 8 palestras por dia, 8 preleções diárias. Então tinha momento que a gente estava realmente exausto, foi muita comida para pouco tempo, mas foi um tempo de bênção. Obviamente que a gente não vai trazer as palestras e passar aqui para a igreja, mas a prática, do que nós vimos lá, a gente vai fazer, porque já era a prática, o treinamento que a gente vem fazendo aqui já há algum tempo, e lá foi como um reforço, um fortalecimento nessa visão, nessa compreensão, para que a gente coloque em prática na nossa vida e na vida da igreja, no trabalho de evangelização, de missões, nos pequenos grupos, no discipulado. Então, a igreja vai ficar por dentro de tudo isso, através dos trabalhos que são realizados aqui na igreja. Tá certo? Vamos agradecer ao Senhor. Oremos. Deus maravilhoso, Santo Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos na tua casa nessa noite, pela oportunidade que temos de cantar louvores ao Senhor. Deus, nós queremos oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo e santo na tua presença. Que o Senhor, Deus, venha se agradar deste culto. Tudo aquilo que for ministrado aqui, Deus, seja de forma especial aplicado em nossas vidas. Deus, nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio que tivemos nesses dias de fazer parte deste congresso. Deus, muito cansativo, Senhor, mas saímos dali revigorados com a tua palavra. Tivemos, ó Pai, a visão, ó Pai, de como é ser um verdadeiro discípulo, servir ao Senhor. Deus, e creio, Senhor, que será um marco para a nossa cidade, para nossas igrejas, Pai. Que ali também foi um representante da Igreja Batista junto conosco. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que tivemos de estarmos ali. Deus, quantos testemunhos que encheram o nosso coração. Deus, que o Senhor aplique, ó Pai, tudo aquilo que foi passado para cada um de nós.
para que nós possamos fazer daquilo prática em nossas vidas, que nós possamos frutificar, que nós possamos discipular, treinar. Coloca, Senhor, no nosso coração o desejo que essa chama não venha se apagar, mas que a cada dia esteja viva nas nossas vidas. Deus, nós te agradecemos, Deus, pela viagem, fomos em paz, voltamos em paz, e a mão do Senhor esteve conosco em todos os momentos. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo cuidado do Senhor. Cuidado, ó Pai, do homem mau que o Senhor nos livrou. Cuidado, Senhor, com os acidentes que o Senhor nos livrou. Tantas coisas, ó Pai, que nem vimos, mas o teu anjo esteve ali, ó Pai, nos protegendo, nos livrando. Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue fazendo a diferença nas nossas vidas. Que nós possamos impactar as pessoas que ficaram aqui. Que nós possamos passar tudo aquilo que aprendemos. Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é o Deus que continua falando aos nossos corações. E nesses dias nós ouvimos a tua voz. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que participaram, mas também pelos cônjuges, que alguns casais ficaram aí sem seu cônjuge ou seus cônjuges durante uma semana, né? Teve alguns esposos que ficaram aí cuidando dos meninos. Não sei se teve mais algum além de Júnior, que ficou e a esposa foi. Né? E algumas esposas que ficaram daqui, algumas chorando, de saudade, né? Mas deixaram o marido ir, isso é bom. Né? Então, louvamos a Deus pela vida dos casais, das famílias, que tiveram essa compreensão da importância desse congresso. E nesse consenso, né, vai o marido, vai a esposa, e alguns deixando crianças, outros até crianças recém-nascidas, né? No caso de Naldo, não sei qual outro mais, né? Arabutã, né? Então, muita saudade, né? Esses 8 dias parece que não passava, porque alguns ficavam lá saudosos demais, porque nunca tinha ficado tanto dia longe dos filhos, né, das esposas. Alguns não falam, a maioria, viu, a experiência que eu tenho é que quando deixa recém-nascido, a maioria fala mais do recém-nascido. Mas não é problema, nada de problema com o marido nem com a esposa, é porque parece que os meninos marcam mesmo, né? E esse momento de distância é de muita saudade, né? Mas graças a Deus, foi tudo muito bem, muita alegria, muito aprendizado, e esperamos em Deus que não fique só acumulado o conhecimento, mas que o Senhor nos dê a graça de praticar aquilo que aprendemos. Amém? Bom, essa semana próxima inicia a nossa semana de oração pelas famílias, né? Semana anual de oração, a família no altar. Já é a 14ª semana anual de oração. Não sei se é 14ª, agora a cabeça é 14ª, 15ª. Mas é uma alegria para nós, é uma programação especial da igreja, uma grande oportunidade de evangelização das nossas famílias, da gente estar orando, né? Clamando a Deus para que aconteça o que aconteceu com Josué, que diz: eu e a minha casa, o que aconteceu com o carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele e toda a sua casa foi salvo, né? Com toda a sua família. E tantos outros textos da Bíblia. Esse ano, nosso tema da semana anual de oração é Esperança em Cristo para a família em crise. Vamos tratar desse tema tanto na semana como no manifesto em defesa da família, que será no sábado, dia 27. Então, vai ser uma semana intensa de trabalho, todos os dias na igreja, escala das famílias, né? Na segunda-feira vai estar pregando o pastor Gilberto, e a gente já tem a lista das famílias da segunda, né? Praticamente a gente não muda, até porque as famílias já se adaptaram, muitas já sabem o dia, então a gente permanece praticamente com as mesmas escalas de todos os anos. Família Carneiro, Araújo, Costa, Cardoso, Loyola, Teixeira, Rosa, Barros, Borges, Vilela, Venâncio, Almeida,
Bastos, Moitinho, Viana, Suzarte, Figueiredo, Cruz, Nery, Rocha, Cerqueira e Barbosa. Então, a gente tem uma lista de famílias pelas quais a gente ora todos os dias da semana. Então, segunda-feira, por exemplo, a gente tem estas famílias aqui, que são nomes para a gente orar. Não sei se alguns já tiveram a alegria de membros da família convertidos durante esses anos de oração, outros talvez não viram ainda, mas a oração continua. Não é porque não aconteceu que não vai acontecer. Não é porque Deus ainda não fez que Deus não pode fazer. Continuemos, perseverando na oração e a importância de estar divulgando isso, incentivando os nossos familiares para que participem desta semana de oração. Amém? Feche os teus olhos aí, cada um vai fazer um clamor a Deus em favor desta semana anual de oração. Por todos os pastores que vão estar pregando aqui, né? Pastor Gilberto, pastor Fábio, pastor Abirailton, pastor Adenildo, pastor Ranulfo, da Assembleia de Deus, por todas as famílias, pelos louvores, pelas intercessões. Coloca agora diante de Deus, para que Deus esteja presente, que seja um tempo de manifestação da presença poderosa de Deus aqui entre nós. Seja um tempo de salvação, vidas sejam salvas, pessoas desviadas sejam reconciliadas com Deus, casamentos sejam fortalecidos, restaurados, renovados, relacionamentos pais e filhos sejam também restaurados pelo poder da palavra de Deus, e onde há desespero, que de fato Cristo traga esperança para estas famílias durante essa semana. Não só as da igreja, mas as famílias da cidade. Clame ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Vamos abrir Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus capítulo 24. No final do culto, gostaria de falar com os diáconos. Tá bom? Os diáconos e Adaltinho também. Deve ficar um pouquinho para a gente conversar rapidamente, passar uma orientação para os irmãos. Ok, Mateus capítulo 24, vamos fazer uma leitura responsiva, ou como a gente fala também, alternada, com a participação da igreja. A alegria de ter aqui Cleves, Taigane e Sofia, bem-vinda, Sofia. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais.
Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Vede que vos tenho predito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E ele enviará os seus anjos com grande clangor e trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próxima às portas. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios? E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus abençoe, aplicando a sua palavra aos nossos corações. Amém? Graças a Deus. Só também falando, esclarecendo aos irmãos, tem alguns, principalmente dentre dos que viajaram, né, que chegaram gripados. Eu sou um deles. Mas o pastor Tino está mais forte a gripe, inclusive não está podendo, desde ontem que ele não sai de casa, porque teve febre e com a gripe também não está podendo atender os trabalhos desde ontem, né? Hoje o presbítero João Carlos está em Jussara e nosso irmão Elbinho também apoiando hoje o trabalho na Independência. Tem muitas frentes de trabalho, então a gente vai distribuindo aí para que os irmãos se envolvam no trabalho do Senhor. Muito bem, a gente está tratando deste assunto, a segunda vinda de Cristo.
dentro da escatologia. Vários assuntos já foram estudados. A nossa semana teológica foi dentro do tema escatologia e muitos assuntos foram tratados durante a semana teológica, outros eu já vinha tratando com os irmãos antes. E nós estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo. E paramos no assunto que diz respeito a sinais da vinda de Cristo. A Bíblia fala, né? Jesus fala nesse capítulo e no sermão, chamado sermão profético, tanto em Mateus 24, Marcos 13, e aí tem também no Evangelho de Lucas. Então, esse é considerado o maior sermão profético, né, de Jesus. Aqui Mateus, a narrativa deste assunto vai até o capítulo de número 25, capítulo 24 e o capítulo 25. Tem muitos assuntos dentro do sermão profético de Jesus que a gente tem dificuldade de entender. Isso não é estranho, porque nós somos limitados na nossa compreensão. Os discípulos também tiveram. Às vezes, a gente, lendo os evangelhos, a gente fica pensando assim, como que os discípulos eram tão tardios, né? Jesus, às vezes, tinha que responder a mesma pergunta várias vezes, em momentos diferentes, porque eles não entendiam logo, né? E no caso mesmo de João, que a gente está estudando, depois de Jesus repetir muito que ele vai, que ele volta, como seria, aí eles entenderam assim, agora a gente está entendendo. Parece que teve um momento que veio a luz, né? Agora eu entendi. A gente tem muitos assuntos que até agora a gente não entendeu. E tem outros que a gente diz assim, sim, agora eu entendi, né? Tive uma compreensão de fato como que essa questão. Então, os discípulos também estão aqui nessa fase de fazer perguntas para Jesus, particularmente como eles gostavam de fazer. E aqui ainda tem uma questão, que eles falaram de um assunto e parece que eles queriam até mostrar alguma coisa espetacular, né? O templo. O grande templo, 46 anos em média, né? Para construir. Já foi o templo de Salomão, foi destruído, depois vem o templo que é construído na época de Zorobabel, aí vem Herodes, reforma o templo, se torna uma grande obra de arte, e Jesus chega lá, e os discípulos falando com ele, ele diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Parece que jogou assim uma ducha fria, como a gente diz, né? Os discípulos estavam empolgados, o templo era muito importante em Jerusalém, para os judeus, né? Inclusive, a gente percebe no decorrer do estudo do texto, que havia até uma certa confusão entre a vinda de Jesus e o templo. Porque para muitos judeus, a convicção que eles tinham é que o templo não seria mais destruído. Então, esse templo ficaria até o final. E Jesus disse, não, o templo não vai ficar. Vai chegar um momento que o templo vai ser destruído. E eles estão conversando sobre esses assuntos. E eles acrescentam na pergunta acerca dos sinais da vinda de Jesus e do fim do mundo, ou do fim, como diz aqui o texto, da consumação do século. E Jesus vai responder, então, acerca desse assunto, exatamente neste capítulo, e no capítulo 25 também, ele está falando sobre esse assunto. Semana passada, nós falamos que os sinais, tanto serviam para despertar as pessoas quanto a fé em Cristo, como também era uma forma de mostrar a proximidade da vinda de Jesus e também para revelar o julgamento divino contra
o pecado. E Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 24, que apareceria no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E dentre os sinais que ele está falando, esse é, vamos dizer assim, o sinal incontestável, que as pessoas não teriam como confundir que de fato Jesus estava voltando e que as profecias acerca da vinda de Jesus Cristo estavam se cumprindo. No capítulo 24, Jesus não fala apenas do sinal do Filho do Homem, ele fala de vários sinais. Por exemplo, versículo 5, falsos cristos. Isso aconteceu desde o início da história, logo depois que Cristo que ascendeu aos céus. A gente vê a literatura do primeiro século, inclusive a literatura inspirada, né? Os livros do cânon, como as cartas apostólicas, falando desses falsos profetas, e que de fato eles perseguiram e atrapalharam bastante a igreja no primeiro século. Então, desde os dias do apóstolo Paulo e dos apóstolos, né? Desde a era apostólica, que esse já é um problema que acontece e vem acontecendo. E Jesus disse que este seria um dos sinais. Guerras e rumores de guerras, também ele fala aí no versículo 6, versículo 7, que a gente sabe também que são sinais e que estão acontecendo na história. Fome, epidemias, terremotos, também no versículo 7. Fala de perseguição, né, no versículo 9, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. E aí no versículo de número 10, inclusive, fala que muitos iriam abandonar a fé por causa disso. A apostasia teria lugar num momento de perseguição, de sofrimento por causa do nome de Jesus. Muitos estariam abandonando a fé. Versículo 10 fala exatamente sobre isso. Fala também dos falsos profetas, no versículo 11, que também é uma realidade desde o início da história. A questão dos falsos cristos, falsos profetas, falsa religião, isso também está presente na história. Fala da multiplicação da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, esse é um sinal. A iniquidade vai se multiplicar. Não estou falando hoje aqui, mas fala também lá em Daniel da multiplicação da ciência, a evolução científica. E aqui fala da multiplicação da iniquidade, que não tem nada a ver com a ciência, só porque eu lembrei de multiplicação, tá? Multiplicação da iniquidade, e fala também do avanço científico. Versículo 14 fala do evangelho pregado em todas as nações, ou para todas as nações. Versículo 15 fala de uma profecia lá de Daniel, do abominável da desolação. Fala também, a partir do versículo 21, da grande tribulação. E a partir do versículo 29, alguns versículos, né, vão falar sobre alguns sinais, fenômenos astronômicos. Como diz aqui, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. E aí, alguns sinais, o texto deixa claro que são sinais, mas não significa sinais do fim, mas do começo do fim. Olha como é que é isso, né? O princípio das dores. Vamos usar uma outra linguagem aqui. No caso aqui, quando Jesus está falando aqui, ele responde essa pergunta aos discípulos, fala desses sinais, e quando ele se refere a estes sinais, ele diz que tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, era o princípio do fim, mas ainda não era o fim. Então, alguns sinais já estavam presentes, mas não significa que o fim seria iminente. Jesus iria voltar imediatamente por causa daqueles sinais, como guerra, fome, pestes, calamidades,
e outros sinais que fala aqui que nós já vimos. Mas essa expressão princípio das dores é quase que um termo muito comum ou técnico, né, para falar de sofrimento. Então Jesus estava dizendo que com estes sinais não significava que Jesus estaria voltando de imediato, mas era o início do sofrimento. Muita gente ia sofrer. Muitas pessoas estariam sofrendo por causa das calamidades, por causa das enfermidades, por causa da fome, dos abalos, né, na natureza, a própria natureza também sofrendo, gemendo por causa de tudo isso. Então, o que Jesus está falando aqui, ele está falando exatamente do sofrimento e do julgamento divino contra o pecado da humanidade, e uma linguagem que, inclusive, essa questão de princípio das dores ou de dores de parto, é uma linguagem comum no Antigo Testamento para falar disso. Julgamento divino, falar de sofrimento que as nações enfrentavam por causa do pecado, da desobediência, então o castigo de Deus. E dentre estes sinais de advertência quanto à segunda vinda de Jesus Cristo, eu gostaria de destacar para a gente pensar um pouquinho no versículo de número 14. O versículo de número 14, que fala de quê aí? Vamos ler novamente o versículo de número 14. E será pregado então virá o fim. O que significa esse versículo? Tem muitas coisas, vamos dizer assim, Jesus falou de muitas coisas que iriam acontecer antes da sua vinda. E uma das coisas que Jesus disse que teria que acontecer antes da sua vinda era o que mesmo? A pregação do Evangelho a todas as nações da terra. Todas as nações ouviriam falar do Evangelho. Então, portanto, era uma proclamação a se cumprir antes de Jesus Cristo voltar. Eu faço hoje, né? Vamos pensar no nosso agora. Essa profecia já se cumpriu ou ainda está para se cumprir? O que os irmãos acham? Pregação do Evangelho até os confins da terra. Quem acha que já se cumpriu? Levante a mão aí. Quem acha que ainda não? Pronto. Está se cumprindo, né? Quem acha que está se cumprindo? Então, nós temos o passado, presente e futuro, né? Já se cumpriu, está se cumprindo, ainda vai se cumprir. Todo mundo acertou, né, prefeito Fabio? Está se cumprindo porque não está com planos. Aconteceu tudo, não falta mais nada, só falta a vida. Mas você acha que todas as nações já ouviram falar da pregação? Não. Então é nesse sentido que eu estou falando. Nesse caso, então, se todos não ouviram, como disse o prefeito Adilmar, está se cumprindo, mas ainda não se cumpriu completamente. Qual nação ainda não foi evangelizada? Tem muitas nações. Me fala uma aí. Com a tecnologia que está hoje, com o advento de televisão e internet, eu acho que é muito difícil o evangelho poder chegar a essas nações. Deixa eu Tem acesso a... Muito bem. Eu acho muito difícil. Deixa eu só falar aqui. Nós estudamos aqui. Os povos não evangelizados no mundo. Até o Testamento, que envolve o Oriente Médio, a Ásia, a África, os dados dizem assim, calcula-se que até hoje, menos da metade da população mundial, com as suas etnias e línguas, tenham sido confrontadas com o Evangelho. A outra parte, com sua maioria absoluta, na década de 40, esses países, né, ele usa esse retângulo
países de maior resistência à evangelização, segundo as pesquisas aí, né, missões, né, das missões mundiais. Então, nessa janela S40, cerca de 3,2 bilhões de pessoas que ainda são objetos de empreendimentos missionários do povo de Deus. Ou seja, nesses países, se a gente considerar que a população mundial gira, né, a população média é de 7 bilhões de pessoas, por esses dados aqui, ainda há praticamente a metade da população do mundo que não ouviu o testemunho do Evangelho na sua terra. Tá certo? Muitos missionários estão fazendo o trabalho, outros países, os missionários não conseguem entrar. Então, de acordo com esses estudos, não é que o Evangelho não tenha chegado, literalmente não significa que em todas as nações o Evangelho não tenha chegado. Mas significa que nessas nações, embora em algumas delas o Evangelho já tenha chegado, há uma resistência muito grande. E nem todos ouviram o Evangelho. Tá certo? Nem todas as pessoas. Mas a profecia é para as nações ou é para as pessoas? Pois é, você está muito sabido. Você vai acabar dizendo assim, está vendo que a minha resposta tinha razão? Eu acho que não tem como separar nação de pessoas. São as pessoas que formam a nação. Muito bem. Na nação, você sabe que é um conjunto de pessoas. Nosso irmão Mato levantou a questão seguinte. Quando Jesus disse que o Evangelho ia ser pregado a todas as nações, Jesus estava falando que o Evangelho seria pregado particularmente a todas as pessoas dessas nações ou a nação como um todo? Muito bem. Inclusive eu também pensei que seria todas as pessoas. Ok. Mas, enfim, o dado missiológico é de que o Evangelho não foi pregado ainda a todas as nações. Tá certo? Vamos pegar o exemplo. O Brasil, no sentido de etnia, a nação brasileira se constitui de mais, em média, no mínimo, 200 etnias. Existem etnias indígenas, por exemplo, que ainda não ouviram falar de Jesus no Brasil, dentro das matas, em lugares ainda não alcançados. E por isso tem missionários por lá, na Amazônia, né, em outros estados do Brasil, dentro das matas, né, em embarcações, em navios, com todo o esforço para tentar traduzir a Bíblia, para levar o Evangelho para estas línguas e para essas nações. Então, nação não significa o sentido, né, quando Jesus diz pregar o Evangelho a todas as nações, não significa que a nação seja, por exemplo, Brasil é uma nação, mas dentro da nação existem etnias. E a expressão, quando é usada, está se referindo a etnias, povos diferentes. Às vezes, dentro de uma nação, existem vários povos, várias raças, várias línguas diferentes dentro de uma mesma nação. Então, mesmo, por exemplo, um dos países onde o Evangelho mais cresce no mundo hoje é na China. Né? Mesmo sendo uma nação comunista, mas a igreja floresce naquele lugar. Mas não significa que todas as etnias daquele país foram alcançadas através do Evangelho. Tá certo? Mas essa discussão que a gente está fazendo aqui, isso, vamos dizer assim, vara a história, né? Não é apenas de agora que se discute isso, mas o fato é que a igreja precisa e deve se esforçar para que o Evangelho se espalhe nos lugares, nos países, para as pessoas ainda não alcançadas através da pregação do Evangelho. Agora, obviamente que a gente não sabe, por exemplo, quanto tempo precisa para evangelizar as nações. Porque a gente pode raciocinar assim, não, mas se Jesus só vai voltar depois que todas as nações forem evangelizadas,
e durante 2000 e tantos anos de história só evangelizou a metade das nações da Terra, então significa que esses 3,2 bilhões de pessoas a gente ainda vai... Então Jesus não vai voltar, não. Não é essa a matemática, não é essa a soma, não é isso que a Bíblia está dizendo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, a forma de Deus agir não é a nossa. Né? São dados estatísticos, pesquisas que se fazem acerca da realidade da evangelização e da obra missionária no mundo. Agora, eu concordo com o Gilmar quando ele diz que hoje, no aspecto de que o alcance das nações não significa que esse alcance se dará com o contato pessoal em todas as nações, pessoa a pessoa. Para isso existem os satélites e as imagens que são jogadas para milhões e para bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, como Deus vai fazer isso, eu não sei. Mas a evangelização do mundo pode ser, ou pode acontecer, num tempo recorde. E não numa lógica onde o mesmo tempo que durou para alcançar até aqui, vai ser o mesmo tempo que vai durar para alcançar, para poder Jesus Cristo voltar. A gente não pode caminhar por aí, porque a gente estaria limitando a soberania de Deus na sua forma de agir para alcançar as nações. Porque há de se compreender que é proporcional a ativação do Evangelho até, né, o advento de televisão, e depois veio a internet, a globalização, enfim, o Evangelho, a propagação do Evangelho até aí vinha em um ritmo, digamos, a passo do gado. Agora não. Agora tem Na velocidade da luz, né? Na velocidade da luz. Tá, vocês todos ouviram, né? Mas o Gilmar está fazendo uma observação interessante. A tecnologia muda tudo. Então, o que se fazia antes da tecnologia, embora a igreja tenha uma visão, em momentos históricos, uma visão missionária muito mais impactante do que hoje, com tudo que está aí, mas o fato é que uma igreja despertada, avivada, comprometida com a grande comissão dos nossos dias, ela pode levar o Evangelho às nações na velocidade da luz. Quer dizer, algo que pode acontecer de uma forma repentina, impactante, poderosa. Né? Porque há muitos recursos para se fazer isso. A igreja, de forma geral, é que está dormindo e não tem aproveitado bem as oportunidades. Ok? Mas, enfim. Pois não. Você falar no microfone, que eu acho que alguns... Tu fala alto? Assim, dentro dos propósitos eternos de Deus, todas as pessoas ouvirão do Evangelho de Cristo. O que é que o senhor acha? Todas as pessoas ouvirão do Evangelho de Cristo. Dentro dos propósitos eternos de Deus, todas as pessoas terão acesso, todas as pessoas ouvirão o Evangelho de Cristo. Se a resposta for não, a outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como é que essas pessoas serão julgadas se elas não ouviram falar do Evangelho? A Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente. Mas se alguém não ouviu, essa pessoa seria inocente na hora do julgamento? O que é que o senhor acha a respeito disso? Eu vou mandar a sua pergunta para uma junta teológica. Depois que eles escreverem um livro com a resposta, aí eu lhe dou a resposta. Muito bem, irmãos. Perguntas interessantes, né? Perguntas interessantes. O que a gente vai falar aqui, aliás, eu poderia já falar aqui, eu vou lhe responder com Berkhof, tá certo? Berkhof vai lhe dar a resposta. Tem várias interpretações quanto a esse assunto, por isso que eu achei interessante as afirmações dos irmãos aqui, porque não há uma só interpretação dessa questão. Tem pensamentos semelhantes ou iguais, né, ao que foi afirmado, por exemplo, já se cumpriu. Tem outros, está se cumprindo, e outros que, de fato, ainda vai se cumprir. Está se cumprindo e vai se cumprir. É um presente contínuo com relação à pregação do Evangelho a todas as nações. Mas, por exemplo, antes de eu dar a resposta de Berkhof, que eu falei aqui, que tem a ver com isso, eu acho que vai atender, Colossenses 1, versículo 6, vamos abrir lá.
Colossenses capítulo 1, versículo 6. Colossenses 1, versículo 6. Vamos ler primeiro o versículo 6, tá certo? Todos juntos, vamos lá? Falando do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Olha a expressão aí. Chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. A questão é, esse todo mundo aqui significa que o Evangelho já tinha sido pregado a todo mundo? É uma questão, né? Versículo 23, o mesmo capítulo 1, versículo 23. Se é que é permanecer na fé, vamos lá todos juntos? Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Interessante. O apóstolo Paulo já vai mais, aqui no versículo 6 fala todo mundo, no versículo 23, ele fala que pregado a toda criatura debaixo dos céus. Naquele contexto que eles estavam vivendo, né? Pois é. Será que significa que todo mundo foi evangelizado nesses dias? Alguns interpretam dizendo que sim. Por quê? Porque naquela época, tanto os judeus, né, a Judéia, através de Jesus, como depois o Império, todo o Império Romano, através das missões, com a igreja primitiva, as viagens, primeira, segunda, terceira e quarta viagem missionária, né, programada pelo apóstolo Paulo para se espalhar até, não só de Roma, mas de Roma e ir para a Espanha, e alcançando novas fronteiras. Que o coração do apóstolo Paulo era um coração missionário. Então ele diz, eu vou para Roma, de lá eu quero que vocês me enviem para ir para a Espanha e pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, o apóstolo, primeiro que a gente tem que considerar que o apóstolo Paulo entendia bem o chamado de Jesus, a grande comissão, a necessidade de pregar o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. E ele diz que no tempo que Deus lhe deu, por exemplo, lá em Éfeso, ele fala sobre isso, que foi um período que Deus lhe deu a oportunidade para ele pregar o Evangelho para todas as pessoas ali na Ásia, né? Europa e Ásia, por parte da Europa e Ásia. Obviamente que isso não significa que a gente tem que raciocinar o seguinte: será que o apóstolo Paulo teve condição de pregar o Evangelho de pessoa a pessoa e toda a população do mundo, do Império Romano daquela época, ouviu o Evangelho através dele? Primeiro, claro que não é isso que ele está dizendo, porque não era só o apóstolo que pregava, os que foram dispersos pregavam. Os obreiros pregavam o Evangelho. E muita gente em Jerusalém, olha um dado interessante, em Jerusalém estavam representantes no dia de Pentecostes, o texto diz, de todas as nações da época. De todas as nações da época. Então, quando fala do Evangelho sendo pregado, eu também entendo, aí dentro da menção que o presbítero Aleomar fez, eu também entendo que estava falando do alcance ao mundo da época. O que era conhecido geograficamente e que se podia falar, mas por exemplo, naquela época não se tinha ainda descoberto outras nações. Tanto é que a gente vê um problema de interpretação, até com relação à grande comissão, porque Martinho Lutero e outros, né, eu não vou afirmar categoricamente, mas eu acho que João Calvino também, né, eles tinham uma compreensão de Martinho Lutero, eu estou lembrando, e acho que o entendimento desses reformadores é que a grande comissão estava se cumprindo naqueles dias por causa do Evangelho que foi propagado por toda a Europa, por toda a Ásia,
Então, eles entendiam que a grande comissão tinha o seu cumprimento. Por isso que, às vezes, alguns escritores dizem até que houve um período da história da igreja sem tanta ênfase missionária, porque a igreja entendia que o alcance já tinha chegado aos seus limites. Mas a gente hoje, lendo a história, estudando a geografia, vendo o que acontece no mundo, as nações mundiais, a gente entende que, e as pesquisas e estatísticas estão aí para mostrar que a grande comissão ainda não se cumpriu, porque ainda há nações que não foram alcançadas. Certo? Dentro da própria linguagem teológica, quando se fala igreja militante, o que é igreja militante? Essa igreja que continua com essa missão de pregar o evangelho até continua trabalhando, não pode parar. Né? Agora eu vou caminhar aqui para, eu acredito que vai chegar ao que a nossa irmã Raquel perguntou, pelo menos uma parte. Berkoff, ele escreve o seguinte: várias passagens do Novo Testamento assinalam o fato de que o Evangelho do Reino deverá ser pregado a todas as nações antes da volta do Senhor. Esse texto que nós lemos e outros. Muitas passagens atestam que os gentios entrarão no reino em grande número durante a nova dispensação, esse período do Evangelho. Tá certo? Isso tem vários textos, a gente poderia ler, mas aí inclui os Evangelhos, como também as cartas, inclusive Efésios, que nós estudamos recentemente, quando fala que os gentios foram incluídos e que agora nós não somos estrangeiros, no sentido de herdar a salvação, mas somos participantes das promessas, as mesmas promessas que Deus fez aos judeus, faz também aos gentios. Mas os textos acima indicados referem-se claramente à evangelização de todas as nações como a meta da história. Ou eu diria, até não apenas como a meta da história, mas como o plano de Deus na história. Ora, dificilmente se poderia dizer que o Evangelho já foi proclamado entre todos os povos, nem tampouco que os labores de um único missionário em cada uma das nações do mundo preenchem todos os requisitos da afirmação de Jesus. Então não significa, chegou um missionário, não tinha nenhum missionário no país, chegou um missionário, pronto, essa nação já foi evangelizada. Se fosse assim, era só mandar missionário, um caía de cada nação, ou vinha embora ou morria lá, mas cumpriu a missão. Então, não é uma coisa tão simples assim de se interpretar, não é? Ou de dizer que está se cumprindo porque um missionário está lá. É isso que Berkoff está afirmando. Por outro lado, é igualmente impossível sustentar que as palavras do Salvador requerem a pregação do Evangelho a todos os indivíduos das diferentes nações do mundo. Se, por um lado, não é um missionário chegando, cumpriu a missão, mas também ele está dizendo que as palavras de Jesus, né, a afirmação de Berkoff, aqui está entre aspas, que é impossível sustentar que as palavras do Salvador requerem a pregação do Evangelho a todos os indivíduos das diferentes nações do mundo. Então, nem um extremo, nem outro. Contudo, elas exigem que essas nações, como nações, sejam completamente evangelizadas, de modo que o Evangelho se torne um poder na vida do povo, um sinal que reclama decisão. A interpretação de Berkoff é, mesmo que não seja individualmente, para se cumprir, tem que ser cada um, enquanto não cumprir cada um, não cumprir a missão. Ele está dizendo que, em outras palavras, de alguma forma, a presença do Evangelho tem que trazer sinais da presença do reino de Deus e que leve as pessoas à conscientização da realidade, da verdade do Evangelho, para que tome uma decisão ao lado de Cristo, né? Se converta a Cristo. Deve ser pregado, continua Berkoff, a elas para testemunho, para poder se dizer que lhes foi dado uma oportunidade para se decidirem pró ou contra Cristo e seu reino.
Essas palavras indicam que a grande comissão deve ser levada a cabo, ou seja, deve ser levada a sério até o fim, em todas as nações do mundo, a fim de se fazer discípulo de todas as nações, isto é, dentre o povo de todas as nações. Todavia, elas não justificam a expectativa de que todas as nações, de maneira total e completa, aceitarão o Evangelho, mas somente que se encontrarão adeptos em todas as nações, e assim essa proclamação servirá de instrumento para chegar-se à plenitude dos gentios. Ou seja, que todos os gentios que ouviram o Evangelho, aqueles que são eleitos de Deus, que eles sejam salvos através da proclamação do Evangelho. Os que não conhecem vão ouvir. Pronto. Obrigado, Cris. Porque você me deu a dica para outra parte da resposta. Como é que uma pessoa... Tem gente que não sabe que existe Deus. Exatamente. Todo mundo sabe. Pronto. A resposta de Lucrécia é a segunda parte. Tá? Porque, e aqueles que não ouviram? Ela jogou duro. Está lá em Romanos 1. Não, mas tem que... A criação, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Uma noite revela conhecimento, outra noite não há linguagem, não há fala, mas ouve-se a sua voz. E aqui Romanos 1 diz assim, que mesmo aqueles que, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus em semelhança de aves, quadrúpedes e répteis. E aí ele diz assim, que essas pessoas são indesculpáveis diante de Deus, porque mesmo que alguém não ouviu falar do Evangelho, mas essas pessoas têm a consciência que acusa ou defende que existe um Deus que é o Criador de todas as coisas e existe um mundo criado por esse Deus que revela desígnios, que revela um plano de Deus, e esse Deus existe e é pessoal. Então, a segunda parte da sua afirmação, o que a Bíblia responde é isso, tá certo? Eu só posso ir até aí. Agora, com certeza, outros teólogos podem aprofundar mais a questão e tem muito mais para se dizer a esse respeito. Mas, em síntese, a resposta caminha por aí. Tá certo? E aí a gente também, às vezes a gente fica preocupado com isso, que é uma questão, né? A gente fica assim, e os índios? E aquele tanto de gente que morreu sem ouvir? Você já viu como é que tem tanta pergunta que a gente não tem resposta objetiva? A gente tem noções por causa da revelação bíblica que nos autoriza a fazer afirmações, né? Mas, de fato, não há essa compreensão. Deus abençoe, vai em paz. Tá, os irmãos vão, com certeza o Evangelho chega para eles ali, que os irmãos vão dar orientação para ele lá. Ok, irmãos? Agora, se eu fazer uma observação para a gente terminar. Esse pensamento é diferente do pensamento dispensacionalista. Como vocês já estudaram sobre pré-milenismo dispensacionalista, então quem já ouviu vai entender um pouco o que é que eu quero falar. Porque se lembra que o pensamento dispensacionalista defendem duas vindas de Cristo e, além disso, a oportunidade para pessoas serem salvas depois que Cristo voltar, durante a grande tribulação. Tá certo? Então, por exemplo, na interpretação dispensacionalista, eles acreditam que será possível conversões de pessoas
ainda depois que Cristo vier arrebatar a igreja e que tiver o período de 7 anos da chamada Grande Tribulação. Então, eles acham que, nesse momento, mesmo que a igreja não está presente na terra, mesmo que o Espírito Santo foi tirado da terra, mas as pessoas, através do sofrimento que vão passar ali, e aí se refere aos judeus, que eles se converterão durante esse período da Grande Tribulação. E aí, antes do reino milenar de Cristo. Então, depois Cristo vem para reinar. Mas ainda há oportunidade para conversão. Aí eles falam dos 144 mil, que vai se completar o número. Fala também lá de Apocalipse 7, né, da grande multidão. Então, interpreta como essa multidão se referindo a pessoas que vão se converter durante esse período da Grande Tribulação, depois que Cristo arrebatar a igreja, né, levar a igreja, e que o Espírito Santo for tirado da terra. Então, isso é um pensamento pré-milenista, dispensacionalista, embora até entre eles mesmos exista diferença nessa forma de pensar. Mas para nós que cremos no Evangelho, eles dizem assim: existe o Evangelho da graça, e esse Evangelho da graça é pregado para testemunha a todas as nações durante esse período, antes do arrebatamento, mas durante o período da grande tribulação, eles chamam o Evangelho do Reino. Então, olha como faz a confusão. Faz uma diferença entre Evangelho da graça e Evangelho do Reino. Quer dizer, a conversão que vai acontecer durante esse período aí é pela pregação do Evangelho do Reino, não é? E que seria a oportunidade, então, para os judeus, né? A compreensão do Messias, do reino, né? Do Messias e tal, e a salvação desses nesse período. Bom, eu estou só mencionando isso porque a gente estudou esses pensamentos diferentes. Não é porque creio nisso, esse pensamento diferente, e porque às vezes a gente vai ouvir a esse respeito. Mas vamos resumir nosso estudo. Não vou entrar num outro ponto hoje. Qual é o ponto que a gente tem que considerar aqui? A gente precisa, só precisa a gente olhar para 2 exemplos. O primeiro grande exemplo que deve impulsionar e compulsionar o nosso coração para pregar o Evangelho é o exemplo de Jesus Cristo. Porque enquanto ele esteve aqui na terra, ele pregou. Quando ele veio pregando o Evangelho do Reino para arrependimento, que é o mesmo Evangelho da graça. E depois que ele morreu para salvar pecadores. Era a encarnação do Evangelho, a morte na cruz, a ressurreição. 40 dias ele continuou aqui pregando o Evangelho do Reino. Quando os discípulos ficaram querendo saber qual era o tempo da vinda dele, ele diz: não vos compete, vá pregar o Evangelho, porque o Evangelho vai ser pregado até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, por que a igreja está aqui na terra? Por que existe, como disse o presbítero Leomar, a igreja militante? A igreja está aqui para dar testemunho do Evangelho do Reino, para que os sinais do Reino estejam presentes no mundo, para que as pessoas que já ouviram ou que ainda não ouviram o Evangelho tenham conhecimento do Evangelho e os eleitos de Deus sejam salvos mediante a pregação do Evangelho. E a igreja vai estar na terra até se cumprir essa palavra, porque quando não tiver mais gente para a igreja evangelizar, Jesus Cristo virá buscar a igreja. A igreja está na terra, porque ainda tem uma missão a cumprir. Então não tem nada disso. Essa conversa que aparece aí na cabeça de algumas pessoas é porque deixa de entender o que está claro e quer entender o que está obscuro, às vezes entender passagens que é difícil da gente entender. E a nossa hermenêutica ensina que as passagens obscuras devem ser interpretadas à luz das passagens claras, objetivas, diretas, que a gente pode entender. Então, se tem alguma coisa no sermão profético que a gente não entende, a gente não vai ficar inculcado. A gente vai procurar entender na luz daquelas passagens que são claras, objetivas e que ensinam a gente
o que a gente deve fazer. Então, uma das coisas que a gente ensina e aprende com Jesus é: prega o Evangelho. Até hoje, continua valendo a mesma ordem que Jesus deu aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações, até a consumação dos séculos eu estarei com vocês. Então, a igreja continua nessa missão. E outro grande exemplo para nós é o exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo ele falando tudo isso, ele disse que já alcançou, mas ele não parou. Você não vê o apóstolo Paulo escrevendo uma carta dizendo: irmãos, eu não tenho mais o que fazer, eu estou aqui na cadeia, mas já cumpri minha tarefa e não precisa mais me preocupar com o Evangelho, porque eu já evangelizei a Europa, a Ásia, e vocês não precisam mais evangelizar. O que ele diz é exatamente, diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não. Então a missão da igreja continua sendo a missão de levar o Evangelho, de fazer discípulos até os confins da terra. Quando você ouvir algum crente dizendo assim, mesmo que ele for presbiteriano, e mesmo que for da igreja mãe, dizendo assim: essa cidade já está evangelizada, não precisa mais pregar o evangelho aqui não. Diga para ele: ô irmão, você está preparado então? Não tem mais o que fazer aqui não? Peça para Deus lhe transferir logo. O que você quer aqui mais? Você não quer pregar o evangelho? Isso é coisa de preguiçoso, sabia? De gente insensível. Né? Porque a gente está aqui é para pregar, para testemunhar, para ensinar, é para se santificar cada dia mais. Aí tem gente: não precisa pregar mais o evangelho não, aqui em João Dourado todo mundo já ouviu. Ô irmão, será que a palavra é para destruir o templo? É esse templo aqui que não vai ficar pedra sobre pedra, vamos destruir, acabar com tudo, porque não tem mais o que fazer? É isso? Não, a nossa missão continua aqui nos confins da terra. Quando acabar aqui, tem outros lugares. Mas mesmo que tenha muitas igrejas, às vezes tem muitas igrejas, mas o verdadeiro evangelho não está sendo pregado em muitas. E a gente precisa pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E tem gente aqui que ouviu 10 vezes para poder tomar uma decisão. Glória a Deus. Né? Tem outros que tomaram decisão com uma vez só. Então, mesmo que já pregou 10 vezes, ainda não é crente não, continua pregando, porque não sabe quando é que ele vai ser salvo. Se ele é de Deus, vai chegar o momento que vai se inclinar. Mas a Bíblia não diz que vai converter só com uma pregação. Isso também a Bíblia não diz. E outra coisa, para com esse negócio de confundir doutrina da predestinação, da eleição, com prostração, preguiça e falta de amor pelas almas perdidas. Quem mais ensinou a doutrina da predestinação, da eleição, foi Jesus. Porque ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Ele diz assim: as minhas ovelhas, eu as conheço, elas me seguem, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus sabia quem era, quem são, como sabe até hoje. Mas ele deu exemplo a nós. Foi quem mais evangelizou, ia por toda parte. O apóstolo Paulo, apaixonado por missões, foi quem mais ensinou. Depois de Jesus, eu acredito que foi a doutrina do apóstolo Paulo quem mais ensinou com profundidade a doutrina da predestinação. Mas ele chega a dizer, diz assim, falando para os judeus, para ver os judeus salvos, ele diz: eu desejaria ser anátema. Não dá nem para a gente entender isso. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, se a minha condenação significasse a salvação dos judeus, eu queria ser condenado para que eles todos fossem salvos. Acho que não estou falando heresia, não. Mas ele está dizendo, ele está afirmando que a paixão, o desejo dele era tão grande que aquele povo entendesse o Evangelho e cresce em Jesus Cristo, que ele diz assim: se em eu ser anátema significasse salvação para esses judeus, eu queria ser anátema para que eles fossem salvos. Mas aí eu não vou entrar já no assunto dos judeus, que é o próximo tópico. Tá certo? Mas o que eu quero concluir aqui é dizendo: vamos pregar o Evangelho. Vamos continuar ensinando o que Jesus mandou a gente ensinar. Porque o Evangelho ainda não alcançou os confins da terra.
e é uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo de Deus, que tem amor e paixão pelas almas, que vai levar este evangelho para aqueles que ainda não foram alcançados. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 297 para a gente terminar. 297. Aproveite a semana que vem para trazer sua família, para ouvir a palavra de Deus. Quem sabe esteja na agenda de Deus a salvação de algum familiar seu durante essa semana de oração em favor da família. Convide outros, não só da sua família, mas vamos trabalhar, irmão. Deus é soberano e Ele cumpre a parte dele fielmente. Os infiéis somos nós, porque deixamos de fazer o que Deus manda a gente fazer. A chamada final. É isso aí. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos vão de a voz de Cristo, os remidos transformados logo aclamarão seu bem, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvo, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém? Repete assim comigo. No dia final, quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Amém? Contemplando a glória do Senhor, vendo a beleza de Cristo, face a face. Isso é graça, é esperança viva para a igreja. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra renova a nossa esperança, renova a nossa expectativa quanto à Tua vinda. Salva-nos de embaraços que muitas vezes colocamos nesta sã doutrina, e aviva a nossa fé nesta viva esperança de que o Senhor aparecerá nas nuvens dos céus e todas as nações serão reunidas na Tua presença, e o Senhor dará as boas-vindas a todos aqueles por quem o Senhor morreu e a quem o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Mas o Senhor também dirá àqueles que rejeitaram o santo evangelho: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno
preparado para o diabo e seus anjos. Senhor, ajuda-nos, dá-nos amor pelas almas, para que pessoas que estão perdidas sejam achadas, transformadas por este evangelho maravilhoso, gracioso do Senhor. Aviva a tua igreja para continuar pregando o evangelho, testemunhando, fazendo discípulos em todas as nações, até o dia quando o Senhor voltará. É a nossa oração com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Próxima quinta não teremos a sequência do estudo, porque teremos a semana de oração, tá bom? Vai na paz do Senhor, deseja a paz, uma boa noite para todo irmão.